Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças a Deus. Talvez eu e você, nós tenhamos que procurar a melhor definição de Deus que a Bíblia nos apresenta. Eu e você, nós erramos durante muito tempo quando a gente foi tentar buscar uma definição sobre Deus dentro da religião. Porque cada religião, ela nos apresenta um tipo de Deus, não é? Eu não vou aqui tomar muito tempo falando sobre isso. Mas, até mesmo nas denominações, você encontra um Deus numa denominação, um Deus em outra denominação. Então, a melhor definição de Deus que a gente encontra está na própria Bíblia. Olha que coisa interessante. Parece que não, mas eu, nos meus vídeos, meus queridos, falando do Evangelho Eterno hoje, às vezes, eu tenho o cuidado de não repetir as mesmas palavras, os mesmos estudos, mesmo que eu repita alguns textos bíblicos, mas eu tento evitar de repetir os mesmos estudos. O que acontece? Aqui em Efésios, no capítulo 4, principalmente no que diz respeito aos 5 ministérios, existe uma coisa que é interessante que às vezes a gente passa lendo e a gente não observa muito bem. Só que quando você volta e relê o texto, aí a gente vai aprendendo certas coisas. Por exemplo, o título desse capítulo 4, o subtítulo, na verdade, é A Unidade no Corpo de Cristo. Fala assim, ó. Portanto, como prisioneiro do Senhor, Paulo falando, eu rogo-vos, ou seja, eu rogo a vocês, que vocês andeis como é digno da vocação com que vocês foram chamados, com toda a humildade, com mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual Ele é sobre todos e por todos e em todos. Mas, aí entra o advérbio, né? Mas tudo que não é verbo é advérbio, não é? Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que essa não, que também antes desceu às partes baixas da terra. Na verdade é uma pergunta, né? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aí começam os 5 ministérios, que eram dons. Preste atenção nisso aqui. Eu vou te mostrar uma definição de um Deus que não é encontrado dentro das religiões e dentro das denominações. Olha só,
esse Deus que eu e você servimos, na visão do Evangelho Eterno, é esse Deus que eu vou mostrar aqui, ó. Aí fala assim, a partir do versículo 11: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista, ou seja, o motivo que os dons foi dado, era para quê? O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Os dons, tendo em vista, era só para isso. Tendo em vista era o objetivo. Na verdade, tendo em vista significa isso. A função, tendo em vista, era o porquê que os dons foram dados. O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos chegassem, porque o verbo é cheguemos, é eles, é transitivo do plural, possessivo do plural, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura do corpo de Cristo. Isso aqui é lugar ou é posição? Ó, unidade da fé, conhecimento pleno, que era completo, pleno conhecimento do Filho de Deus, era um conhecimento completo, pleno é completo. Perfeita varonilidade à medida da estatura de Cristo, da plenitude de Cristo. Isto aqui é lugar ou era condição espiritual? Os 5 ministérios que eram dons, a visão, o intuito era que o povo chegasse a aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegassem à unidade da fé. Esse é a característica do Deus que eu e você serve. O Deus apresentado pela religião é um Deus que ele é muito, mas muito ruim, porque ele só vive à base de troca, ele vive à base de ameaça, ele vive à base da ruindade, à base do ódio. Esse Deus apresentado aí não é o mesmo Deus da Bíblia. Preste atenção. Como isso aqui era posição e não lugar físico. Imagine você que você estivesse vivendo no primeiro século. E essa palavra aqui, de Hebreus 4, de Efésios 4, você tivesse inserido nele. Você brasileiro, que hoje está entendendo a Bíblia. Se você estivesse vivendo no primeiro século, você estaria sabendo daquilo que Paulo escreveu. Então, quando você chega no livro que Apolo escreveu, que eu acredito que foi Apolo, o irmão Cláudio Mendes, do Evangelho Eterno, também acredito que foi Cláudio Mendes, assim como eu acredito. Quando você chegasse na vez de Apolo escrever alguma coisa a respeito dos dons ministeriais, porque isso que Apolo escreveu, que eu vou ler para você, era a respeito dos dons ministeriais que Paulo escreveu. Paulo escreveu que os dons eram para quê? Para aperfeiçoamento dos santos, até que eles chegassem
a unidade da fé, a perfeita varonilidade do corpo de Cristo. Aí Apolo, ele tendo ciência disso, ele escreveu Hebreus 12, 6 ao 9. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo aquele que recebe por filho. Você está entendendo a relação entre correção e o porquê da correção? Porque o Senhor corrige, correção, aquele a quem ama e açoita a todo aquele que recebe por filho. Ou seja, para que você chegasse à posição de filho, você tinha que passar por uma correção. Aí Apolo, ele faz uma... Como que eu uso o verbo? Como que eu uso a palavra? Ele faz uma... Ah, meu Deus, esqueci. Mas ele faz uma comparação com a vida material, que era no passado, para a espiritual. Ele falou assim, olha, é para a disciplina que vocês suportam a correção. Deus trata vocês como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrige? Presta atenção. Mas, se vocês estão sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, então vocês não são filhos, vocês são bastardos. Entendi. Além disso, isso é sem o espírito, tá, querido? Essas pessoas que são bastardas é quem não tem um espírito. Preste atenção que ele, o Apolo, ele vai explicar isso no versículo 9. Presta atenção. Os que têm o espírito são filhos, não são bastardos. Olha que bonito. Versículo 9 do capítulo 12 de Hebreus. Além disso, nós tivemos os nossos pais segundo a carne. Tá vendo que ele está falando coisa material, mas ele está fazendo uma comparação? Os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Agora sim, será que nós não vamos se sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Quem era o nosso pai na carne? Ele está falando, os patriarcas. Aqueles que foram no primeiro século ali. Ele fala, além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Quem é o Pai dos Espíritos aqui? O próprio Deus. Esse é o meu Pai. Esse é o seu Pai. Agora preste atenção no capítulo 12, mesmo capítulo. Eu vou ler a partir do versículo 18 e já vou terminar o vídeo. E eu creio que você está entendendo. Como que a religião mente para as pessoas? Como que o seu líder mente para você? Como que ele te afronta pregando mentira usando a Bíblia? Como que ele faz as suas pernas tremer? Como que ele faz o seu coração ficar batido? Como que ele consegue meter medo em você, temor e tristeza? Porque ele te apresenta um Deus que não existe. Esse Deus que está na religião não existe. Capítulo 12 de Hebreus, a partir do verso 18. Não tendes, vocês não chegaram, ele está conversando com eles no primeiro século, porque o subtítulo é as duas alianças. Ele fala assim, vocês não chegaram ao monte palpável, coisas materiais. Lembra que ele fez uma comparação dos pais deles, que eram físicos, com o pai dos espíritos, que era Deus? Ele está fazendo a mesma coisa. Vocês não chegaram ao monte palpável. A época de Moisés foi assim.
e ardente escuridão. Ele está citando aqui, queridos, o que aconteceu em Êxodo capítulo 19. Leia Êxodo 19 e você vai entender do que Apolo estava falando. Quando aconteceu esse episódio de Êxodo 19, isso aqui aconteceu. Ó. Vocês não chegaram ao monte palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, rogaram que não lhes falasse mais. Você lembra desse episódio? Êxodo 19? Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocasse o monte, ele seria apredejado. Na época, aquele monte lá, que era o Sinai, ele ficou envolto com a presença do Criador de Deus, que ninguém conseguia sair do lugar, ficaram todo mundo trêmulo. Até um animal, se tocasse o monte, morria. Aí Moisés disse assim, era tão terrível a visão que Moisés disse, eu estou todo aterrado e trêmulo. Agora, ele coloca um advérbio aqui, mas, ou seja, daquele jeito não, fisicamente não, mas, 22, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Você entendeu por que Hebreus capítulo 13, melhor, Hebreus capítulo 11, na galeria da fé, fala tanta coisa que pela fé os patriarcas alcançaram, quando na verdade a própria Bíblia vai dizer que eles, com tudo aquilo, não alcançaram testemunho, não alcançaram a promessa, porque todos morreram sem alcançar, inclusive Enoque. Inclusive Enoque, porque Enoque está registrado na galeria da fé como um daqueles que alcançou pela fé alguma coisa de Deus, que foi mudado de um lugar para outro para não ver a morte, mas o versículo 39 do capítulo 11 de Hebreus está falando que todos eles, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Todos eles, a Bíblia está dizendo. Porque Deus havia provido coisa melhor a respeito daqueles irmãos que viveram no primeiro século, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós, que eu falo, foi quem escreveu, os irmãos lá do século I. Tá, continuando a nossa leitura aqui no versículo 9 do capítulo 12, ele diz, além disso, o versículo 22 e 23, vocês não chegaram ao Monte Sião, a cidade, vocês tendes, transitivo do plural, tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscrita nos céus, tendes chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Apolo citou Efésios 4, 11, 12, 13 ou não? Porque os dons espirituais era para que os irmãos do primeiro século chegassem a essa posição. Isso aqui era condição espiritual. Isso aqui é o verbo transitivo, querido. Tendes chegado. Tendes é o verbo transitivo do plural. Então, isso aqui, a pátria, não era lugar, era condição espiritual, do qual os dons espirituais foram cedidos aos homens para que eles pudessem chegar nessa posição. Esse é o Deus da Bíblia, que tira todos os enganos, todas as amarras da sua cabeça, da sua mente, dos seus braços, dos seus pés, que tem dentro da religião, e você vai entender perfeitamente a palavra de Deus. Será que deu para você entender isso aqui? Aí você fala assim, irmão Alberto, mas os dons ainda existem?
Não, não existe mais. Mas, irmão, não existe? Não. Os dons espirituais era até os irmãos chegar nessa condição, e aí acabaria quando os dons espirituais? 1 Coríntios, capítulo 13. Ele disse assim, olha, o apóstolo Paulo, mas quando vier, a partir do capítulo 13, 1 Coríntios, a partir do versículo 10, mas quando vier o que é perfeito, então aquilo que é em parte, que eram os dons, será aniquilado. Então Paulo diz assim, ó, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Então Paulo estava dizendo que tudo aquilo que era dom, ainda que eu tivesse as línguas dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como metal que soa ou como tine que sine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha renda, fortuna, para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada seria, ou nada aproveitaria. Então Paulo, ele está dizendo aqui que o amor, ele nunca falha, mas havendo profecia vai cessar, havendo língua desapareceria, e havendo ciência passaria. E ele diz, quando viesse o que é perfeito, tudo aquilo que era em parte, que eram os dons, acabaria. Mas Jesus também disse isso. Em Lucas 16,16, ele disse que a lei e os profetas, que a profecia era um dom de Efésios 4,11, Jesus disse que a lei e os profetas duraria até João. Então, meu querido, se você quer discutir, discuta com a Bíblia. Mas esse é o Deus que nós conhecemos. Tchau e Deus abençoe. Deixa o like, se inscreve no canal e na descrição do vídeo, se você quiser nos ajudar, eu explico ali a situação e seja abençoado, tá bom? Tchau, fique na paz.